Olá, eu sou o professor Alexandre Sfalcin, mestrando do PROEF, na turma 4, no Polo de Ijuí, na Unijuí, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Estarei aqui apresentando o mapa conceitual sobre a disciplina 1, referente ao tema Problemáticas da Educação Física. Importante destacar que as abordagens partem da colaboração de vários autores, que serão citados para as reflexões dos diferentes temas relacionados à prática docente dos professores de educação física na educação básica. Embora essas problemáticas envolvam questões muito complexas, investigá-las é essencial para que possamos promover avanços significativos na educação junto às diferentes realidades. Na primeira temática, estaremos desenvolvendo, junto à problemática da educação física, o abandono do trabalho docente, entre rolar a bola e a renovação pedagógica. Segundo o professor Fernando Jaime Gonzalez, o termo rolar a bola é uma expressão usada para criticar a prática simples e pouco planejada em que muitos professores entregam a bola e deixam que os alunos joguem livremente, sem orientação e sem objetivos pedagógicos. Nessa temática, é muito importante ressaltar 4 elementos. As características das práticas tradicionais, centradas na repetição e nos gestos, na ênfase em exercícios mecânicos e a pouca relação com o contexto sociocultural dos alunos. Também temos as práticas esportivistas, que têm uma tendência de forte valorização do esporte competitivo como modelo central das nossas aulas, priorizando então o rendimento, o desempenho e a técnica esportiva. Uso de métodos voltados para a preparação de atletas, mesmo que seja isto no contexto escolar. Essas práticas, na maioria das vezes, promovem criação de ambientes excludentes, onde apenas os mais habilidosos participam plenamente. Também temos nessa ramificação o desinvestimento pedagógico, que acontece quando o professor mantém a presença institucional na escola, mas abandona o compromisso com a dimensão pedagógica do seu trabalho, ou seja, ensina sem intencionalidade didática ou sem abordar o conhecimento específico da disciplina. Outra questão também se refere ao abandono do trabalho docente. Esse abandono do trabalho docente não é apenas a ausência física que ocorre quando o professor não está na escola, mas sim o professor que não ensina o conteúdo específico da disciplina. Fatores determinantes desse abandono: a falta de planejamento, a ausência de orientação didático-pedagógico, a desvalorização do conhecimento disciplinar e rotinas vazias sem intencionalidade educativa. No sentido, então, algumas consequências a gente pode se observar. Seria uma delas a naturalização de práticas pedagógicas empobrecidas, a formação deficiente dos alunos, o reforço da ideia de que certas disciplinas são menores e a desprofissionalização dos nossos docentes. Em contraponto a essas propostas, nós vamos ver aí no nosso estudo as práticas inovadoras, que segundo Gonzalez são, especialmente na educação física, aquelas que se distanciam das metodologias tradicionais e esportivistas, buscando alternativas pedagógicas que promovam a reflexão crítica, a criticidade e a participação ativa dos alunos. As práticas inovadoras, como defende Gonzalez, representam um caminho de resgate do papel formador da educação física, capaz de garantir experiências de ensino que valorizem saberes, diversidade e o pensamento crítico. Na segunda semana de estudos, discutimos sobre a relação entre a teoria e a prática. Dividimos, nesse momento, 2 conceitos: o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer.
Essa distinção, quando bem trabalhada, contribui para a construção de uma prática educativa que vai além da simples repetição de movimentos. Primeiro, o ensinar a fazer, que representa a dimensão prática da disciplina, aquilo que chamamos de saber fazer. Aqui o foco acontece nas vivências corporais, no desenvolvimento de habilidades motoras, na prática dos esportes, da dança, das lutas, dos jogos, entre outros. Também temos, por outro lado, o ensinar sobre o fazer, que representa uma dimensão reflexiva, o saber sobre o fazer, onde a preocupação nesse momento é o significado cultural, social das práticas corporais, com uma reflexão sobre o corpo, a mídia, o gênero e as identidades. Nesse processo, o papel do professor é central. Ele deve atuar como mediador, planejador, facilitador da aprendizagem, garantindo que todos os alunos participem, se sintam incluídos e respeitados. Na terceira semana de estudos, nossas abordagens foram em relação aos aspectos legais da educação física escolar. Para essa temática, é importante ressaltar alguns aspectos históricos e as mudanças na legislação ao longo do tempo. Começamos pela educação física na legislação, refletindo mudanças profundas na cultura, na educação e na concepção do corpo, onde analisar as diretrizes de base, a LDB, ao longo do tempo, nos permite compreender uma educação física que passou de uma prática marcada pelo controle de rendimento físico para uma proposta educativa crítica, democrática e inclusiva. A primeira LDB brasileira, promulgada em 1961, inseriu uma educação física no currículo escolar, mas com o enfoque predominante com característica higienicista e militarista. O conteúdo dessa disciplina valorizava os exercícios físicos repetitivos e padronizados, com foco no rendimento e na preparação para o trabalho ou defesa nacional. Durante a LDB de 1971, se consolidou um modelo ainda mais rígido. A educação física tornou-se obrigatória em todos os níveis da educação básica, porém com caráter, nesse momento, mais esportivista e tecnicista. O foco era o desempenho físico e avaliações baseadas em rendimento e padronização dos movimentos. É importante ressaltar que nesse modelo se excluía estudantes que não se encaixavam no perfil atlético, idealizando e promovendo a competição como valor central. Com a redemocratização do Brasil, promulgada a Constituição Federal em 1988, a nova LDB de 1996 representou um marco para a educação física. A disciplina foi mantida, então, neste momento, obrigatória na educação básica, mas com uma função formativa. O corpo passou a ser visto como sujeito de cultura, linguagem e identidade. Essa LDB abre um espaço para abordagens pedagógicas mais amplas, como a crítico-superadora, a cultural e a desenvolvimentista, desafiando os professores a superar as práticas centradas apenas no esporte e na técnica. No entanto, a possibilidade de dispensa da disciplina no ensino médio fez com que muitas questões foram discutidas, ainda provocando uma grande tensão no campo educacional. A Lei 10.793 de 2003, que altera a LDB de 96, representou um esforço de regulamentar e consolidar o papel da educação física como componente curricular obrigatório. Esta legislação reafirma a presença da disciplina na educação básica, mas traz grandes avanços ao considerar condições específicas dos alunos, como jovens trabalhadores, gestantes ou pessoas com deficiência. A evolução da educação física demonstra uma passagem do autoritarismo da técnica, a valorização da cultura corporal, a
valorização da cultura corporal, então, neste momento. Esse movimento culmina em uma educação física que ensina a fazer e sobre o fazer, integrando a prática e a reflexão. Na semana 4, o tema central das nossas aulas foi sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes. A indisciplina, nesse momento, não deve ser entendida apenas como um problema de comportamento dos alunos. Ela é um sintoma de algo mais profundo e de fragilidades no processo pedagógico. Gonzalez destaca que muitas vezes a indisciplina é resultado de um trabalho docente fragilizado, onde um professor não planeja suas aulas, não escuta os alunos e não estabelece uma mediação crítica. Sem diálogo, a autoridade do professor deixa de ser legítima e passa a ser impositiva ou negligente. Quando isso acontece, os alunos se sentem desmotivados, resistentes às aulas e se tornam indisciplinados. Segundo Darido também, defende que é preciso romper com esses modelos obsoletos e apostar em aulas que façam sentido para os alunos. Para isso, o professor deve planejar suas aulas, valorizar as práticas corporais diversas e significativas, além das práticas de aventura, atividades inclusivas e outras como danças, jogos populares, entre outros. Portanto, superar o afastamento e a indisciplina não é apenas controlar o comportamento dos alunos. É necessário reconstruir o sentido da educação física como um espaço de formação humana, um espaço crítico, inclusivo e conectado com a realidade dos estudantes. Na quinta semana, desenvolvemos o tema dificuldade relacionada aos ensinos dos esportes. Trago aqui 6 apontamentos fundamentais do autor base do estudo, André Luiz Ruggiero Barroso, onde repensar o papel do esporte nas aulas de educação física se torna fundamental. O primeiro conceito tratado diz respeito ao esporte como conteúdo privilegiado, onde nas escolas o esporte ocupa a posição de destaque quase absoluto nas aulas de educação física. Essa predominância, muitas vezes marcada por uma abordagem tradicional e focada no rendimento e na repetição de técnicas, valoriza somente o desempenho, onde impede que alunos menos habilidosos participem das atividades. Outro ponto importante é o esporte escolar versus o esporte de alto rendimento. É essencial que a gente possa não confundir o esporte praticado na escola com o esporte profissional de alto rendimento. Afinal, a função da escola não é formar atletas para o pódio, mas sim cidadãos conscientes. Outro elemento trata da inquietação e as críticas à prática atual. Quando o foco está apenas na performance, muitos alunos, os que apresentam baixo rendimento ou melhor interesse, acabam sendo marginalizados. Frente a esse cenário, o autor propõe um novo olhar. O esporte deve ser tratado como um fenômeno cultural e não apenas a técnica. Propostas pedagógicas alternativas significam que devemos explorar as múltiplas dimensões históricas, sociais e éticas, estéticas e políticas e integrá-lo aos processos de ensino. As aulas devem acontecer, então, com debates, vivências, adaptações e criações que permitam que o aluno compreender o porquê e como e com quem se joga. Assim, o esporte se torna uma ferramenta de reflexão, expressão e transformação. A educação física crítica emancipatória é um convite muito claro para superar esta lógica de ensinar o esporte para competir. Educação física deve ser um espaço de construção de conhecimento e de formação do cidadão, não onde o foco está no processo, na convivência e no desenvolvimento humano. A formação docente como eixo central também traz uma bela reflexão, pois nenhuma transformação acontece sem a presença do professor. É ele quem dá sentido à prática pedagógica. Por isso, Barroso defende uma
formação docente mais crítica, continuada e comprometida com a educação. Na sexta semana, o tema central foi as questões de gênero nas aulas de educação física. Texto referencial de Osmar Moreira de Souza Júnior, onde destaca a educação física escolar, historicamente tem produzido práticas que reforçam a desigualdade de gênero. Ainda hoje, muitos espaços escolares operam sob uma concepção tradicional. Para essa problemática, destacamos 6 elementos baseados nas considerações do estudo feito da educação física escolar e a questão de gênero, de acordo com Osmar Moreira de Souza Júnior. A primeira retrata a concepção tradicional da educação física, onde durante muito tempo a organização das atividades foram separadas por sexo. Essa divisão dá a ideia de que meninos são naturalmente mais fortes e competitivos, enquanto as meninas seriam mais frágeis e delicadas. Outro elemento são os estereótipos e as normas de gênero. As meninas são frequentemente incentivadas ao rendimento, à força e à competitividade. Já as meninas costumam ser direcionadas às práticas que valorizam a estética, a leveza e o comportamento contido. Além disso, as identidades LGBTs tendem a ser invisibilizadas ou rejeitadas nesse contexto. As práticas discriminatórias também aparecem dentro desse questionamento sobre os gêneros. Esses padrões alimentam prática dentro da sala de aula, onde os alunos fogem dos padrões esperados, são alvos de bullying, onde falta escuta e o acolhimento, para que quem vive uma identidade de gênero possa também ter o seu lugar. O resultado, um ambiente que deveria ser educativo, torna-se exclusivo para a maioria dos participantes. Outro elemento importante é o papel do professor e da escola. É fundamental que o profissional de educação física ocupe a posição central. Ele pode perpetuar, através das suas práticas docentes, práticas excludentes ou assumir uma postura ética, crítica e inovadora. Uma perspectiva inclusiva e emancipatória é preciso para adotar a abordagem significativa em transformar a educação física em um espaço onde todos os corpos tenham vez, voz e valor. A educação física pode e deve ser um instrumento de valorização da diversidade e de combate às desigualdades. Implicações curriculares e políticas públicas. Essas mudanças não podem depender apenas da boa vontade individual. É preciso garantir que a formação inicial e continuada dos professores aborde questões de gênero de forma séria e consistente. Não é mais aceitável nas nossas escolas que a gente continue reforçando ideias ultrapassadas sobre os meninos e meninas, o que eles devem fazer, ignorando a diversidade de existências que compõem o universo escolar. Promover a educação física crítica, inclusiva e emancipatória significa criar esses espaços, onde todos podem se reconhecer, se expressar e aprender com dignidade. Na 7ª semana, destacamos as contribuições de Paulo Freire através do capítulo 3 da leitura do livro, Pedagogia do Oprimido. Devido às grandes contribuições, não só para a educação física, mas para a educação como um todo, destaquei no meu mapa conceitual essa reflexão junto das considerações finais dos nossos estudos. Aqui, também junto à problemática da educação física, na leitura da obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, vamos dividir essa categoria em 3 temas geradores. O primeiro destaca o diálogo como essência da educação. Educação não é transmissão do conhecimento, mas um ato comunicativo. O diálogo é o caminho para a autonomia e a consciência crítica do educando. Na educação física, o planejamento participa das aulas, as práticas corporais que valorizam a escuta, a expressão e o coletivo são fundamentais.
O segundo eixo trata da superação da educação bancária. É preciso nos desvincular do modelo tradicional que trata o aluno como recipiente vazio. Aluno e professor aprendem juntos, construindo conhecimento a partir da realidade concreta. Na educação física, superar o modelo tecnicista e mecanizado e trabalhar com os contextos sociais, culturais e corporais reais dos alunos é fundamental. Outro elemento que aparece nessa abordagem são as praxis, ação mais reflexão, onde destaca a praxis como o caminho da transformação. A prática pedagógica deve promover a reflexão crítica sobre o mundo para poder mudá-lo. Sem reflexão, não há ação. Sem ação, a reflexão é alienada. Para a prática da educação física, é importante a gente discutir esses temas como gênero, saúde, corpo, lazer e desigualdades sociais. Além disso, propor experiências corporais que convidem à ação consciente e transformadora. Por último, a educação física, a educação como ato político. Toda educação é considerada política, seja para oprimir ou para libertar. Então, a função do educador deve ser escolher o seu lado, a favor da opressão ou da libertação. Na educação física, as aulas devem combater as exclusões, os preconceitos e as desigualdades. Finalizo a minha reflexão reconhecendo que a caminhada ela é longa e muito desafiadora, mas seguimos adiante para tentar essa transformação tão almejada. Estamos nos colocando em movimento, abrindo espaço para o novo e repensando novas práticas e reconstruindo sentidos. Neste horizonte, a educação física tem a chance de deixar de ser um espaço de reprodução de desigualdades para se tornar um território de inclusão, de diálogo e de humanização. Um espaço onde todos os corpos possam existir com dignidade, respeito e pertencimento. Que possamos nos guiar, então, pelo princípio freiriano, que tão bem traduz nosso compromisso. Se a nossa educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Até a próxima. Muito obrigado.